Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. E dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas capítulo 12, versículos 54 a 59. Lucas capítulo 12, versículos 54 a 59. Disse a ele a multidão: Quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Quando algum de vocês estiver indo com seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não o arraste ao juiz, o juiz o entregue ao oficial de justiça e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu lhe digo que você não sairá de lá, enquanto não pagar o último centavo. Aqui, Jesus novamente se volta para as multidões. Então ele estava falando para os discípulos, nos devocionais anteriores, aqui no versículo 54, é claro, ele dizia a ele a multidão. Jesus se volta às multidões e ele conta uma pequena história para as multidões, né? Que as pessoas naquela época, principalmente quem trabalhava com agricultura, sabia muito bem discernir os tempos, discernir o clima, na verdade, por assim dizer, com uma precisão incrível. Então, se havia aí, como ele fala, uma nuvem se levantando no ocidente, a pessoa já sabia que ia chover. Se tinha um pequeno sopro vindo do sul, a pessoa sabia que ia fazer calor. Então, para esse aspecto do clima, de prever o clima e coisas do tipo, os agricultores e essas pessoas aqui da antiguidade que estavam ouvindo Jesus eram muito bons. Só que aí vem homens como João Batista, como Jesus, e eles não entendem o propósito desses homens. Eles não conseguem entender isso. É como se o que é muito mais difícil de se interpretar, que seria o clima com base em uma nuvenzinha ou com base em um vento, eles conseguem interpretar, mas a real natureza dos tempos, a importância desses homens, eles não conseguem enxergar. E por último, Jesus conta uma pequena parábola, aqui a partir do versículo 57, né? Quando algum de vocês estiver indo com seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, porque senão o princípio é que, se você não se reconciliar, você vai sentir, por assim dizer, o peso da lei. E uma vez que o acusado sabe que em breve ele vai estar diante do juiz e diante do rigor da lei, um acusado, um cara que sabe que fez algo errado e que é sábio, vai tentar se reconciliar no caminho, para não ter que lidar com o rigor da lei. E o que Jesus está falando aqui? Qual que é a relação dessa passagem com as passagens anteriores? Qual que é o significado dessa parábola, dessa pequena parábola que Jesus conta? A ideia aqui é que Jesus está falando da nossa relação com Deus. Porque perceba que ele está falando dos fins dos tempos, ele fala essa parábola. Da mesma forma que o devedor, aqui na parábola, sabendo que vai ser condenado, ele tenta se arrumar, se ajeitar com aquela pessoa que está o culpando para não chegar no juiz, nós também estamos condenados diante de Deus e nós temos que nos acertarmos com Ele. Essa é a ideia aqui. Assim é com Deus também. O ser humano ele está em uma posição de condenação diante de Deus. E se nós formos sábios o suficientes, nós tentaremos consertar essa situação antes de estarmos diante do juiz, antes de estarmos diante do julgamento. É isso que Jesus está falando. Sejam sábios e consertem a sua situação de condenação diante de Deus enquanto há tempo. E hoje nós podemos ser muito gratos a Deus, porque Ele providenciou uma forma perfeita e completa para a satisfação da sua justiça, para que nós consigamos de fato consertar a nossa relação com Ele, com Deus, e que não é algo que vem de nós, mas é algo que Jesus fez. E uma vez que Deus providencia Jesus como aquele que vai, de fato, nos reconciliar com Ele, tudo que a gente precisa fazer é confiar em Jesus. Se hoje nós confiarmos em Jesus,
de todo o nosso coração, confiarmos em seu nome para a salvação e confiarmos que só Ele pode nos reconciliar diante de Deus, de fato a nossa situação com Deus vai estar consertada. A nossa situação com Deus vai estar restaurada. Essa dívida que temos com Deus por causa do pecado vai estar apagada, vai estar paga por Jesus Cristo. E aí nós não precisaremos temer o dia do juízo, nós não precisaremos temer o dia que estaremos no julgamento, que estaremos diante do juiz supremo de todas as coisas. Então que Deus nos abençoe e nos dê essa sabedoria de nos consertarmos agora, para que nós possamos, por assim dizer, ficarmos em paz no dia em que estivermos de frente para o juiz supremo do universo. Deus abençoe e até o próximo devocional.